A Prefeitura de Pindamonhangaba vai receber da Câmara Municipal uma verba referente ao 12º. O dinheiro vai ser usado no pagamento de indenizações aos servidores. São mais de 4 milhões de reais. Recurso que vem do 12º orçamentário. Dinheiro que é resultado da economia do Legislativo durante o primeiro semestre deste ano. Normalmente esse recurso é devolvido para as prefeituras. Parte desse valor, a Prefeitura de Pinda decidiu investir no pagamento das indenizações aos servidores municipais que aderiram ao PDV. Lembrando que o 12º também pode ser utilizado em outras áreas, se assim o prefeito achar necessário. Paulo César de Oliveira, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. Em ano eleitoral, a participação da população para mudar a política do país é fundamental. Com tantos casos de corrupção vindo à tona diariamente, o voto tem que ser consciente. Mas para isso, os jovens precisam estar engajados com o futuro do Brasil. Para incentivar o interesse da nova geração pela política, o Parlamento Jovem permite aos estudantes vivenciar parte do processo democrático. Segundo o último censo divulgado pelo Ministério da Educação, o número de alunos matriculados no ensino médio caiu no último ano, mas muitas escolas públicas lutam contra as estatísticas. As pessoas têm a mania de achar que a escola pública é uma escola ruim, é um ensino de má qualidade. Não, não é. Não é. Nós temos professores bons, nós temos alunos bons, nós temos projetos bons. O conhecimento pode chegar até você de diferentes formas, inclusive sair de dentro de uma geladeira, como essa que fica aqui na Escola Estadual Benedita Freire de Macedo, que ensina muito mais que disciplinas. Ela incentiva os jovens a entrarem no universo da política. A Escola Estadual Dona Benedita Freire de Macedo participa do projeto Parlamento Jovem Brasileiro, que acontece desde 2004 no Congresso Nacional. O objetivo é proporcionar aos estudantes do ensino médio a experiência de vivenciar parte do processo democrático através de uma jornada parlamentar na Câmara dos Deputados. Para a professora e tutora do projeto na escola, apresentar universos diferentes pode transformar os alunos. Dá um orgulho de você acompanhar o aluno e perceber que ele está interessado em coisas diferentes, e normalmente são alunos que às vezes dão problemas na escola, né? São alunos que são hiperativos ou muito tímidos, então a gente fica atento assim, a alguns alunos em específico para tentar transformar aquele aluno, né? Para se candidatar a uma das 78 vagas para deputado jovem, os estudantes precisaram desenvolver projetos de lei. E olha que tem muita coisa interessante. A minha proposta é ajudar os alunos e os funcionários da escola, até mesmo professores, a ter uma melhoria de vida. Para alguns que sofrem por conta dos postos de saúde, por conta da fila. Também, como não é só o médico, e sim o psicólogo, ajudando também aos alunos que sofrem com algum problema familiar ou até mesmo com drogas, porque muitos alunos sofrem com isso e acham que é um caminho sem volta, mas tudo tem uma solução, eu acho. Então, o médico e o psicólogo ajudaria nisso. O Caio, além de cursar o ensino médio, está terminando um curso de logística. E a ideia do seu projeto surgiu do trabalho de conclusão de curso. A minha proposta do TCC foi da implantação da cadeirinha nos táxis e Ubers. E porque eles falam que na legislação, na verdade, ela não é obrigada a cadeirinha no táxi e no Uber. Ela só é obrigada em carro particular. Mas aí, eu fiz uma pesquisa, foi tudo pesquisado, e a pesquisa constatou que em 2014, estudado, 70% de crianças, elas têm mais proteção com o uso da cadeirinha. Então, protege mais vida. Então, por que só no táxi, só nos carros particulares tem e no táxi não tem? O Nicolas se inspirou em um projeto da Finlândia, que mexe diretamente no bolso do brasileiro. A gente teve a ideia de você pagar a sua multa de acordo com quanto você ganha. Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela paga R$100 para ela, pode ser muita coisa. Quem ganha meio salário mínimo e paga R$100 é muita coisa. Mas uma pessoa que ganha, tipo um juiz, que ganha 25 mil, pagar R$100 para ele não é nada. Oferecer internet gratuita para estudantes, incluir no currículo escolar disciplinas que estimulem o raciocínio lógico e acabar com a política de fidelização de empresas de telefonia também entraram na lista de projetos. Mas, além de ideias, o projeto incentiva a superação. Porque foi uma forma que eu encontrei de
de me conhecer mais, de me testar, de ver até onde eu sou capaz. Para o Daniel, a força para mudar o país está nas novas gerações. Próxima geração, assim como as crianças vão ser depois dos jovens, né? Então, vai ser os próximos políticos, vai ser as próximas pessoas que querem mudar o país. E na entrevista de hoje nós vamos continuar falando sobre eleições, mas o foco agora é o lado econômico. O doutor em economia Humberto Felipe vai falar sobre a situação econômica do país às vésperas do pleito eleitoral. Está chegando a hora, né, das pessoas aparecerem com aquelas promessas, com milagres que acontecem de 4 em 4 anos, com histórias mais mirabolantes e resultados um tanto difíceis da gente confiar. E nós vamos falar sobre essa situação agora, sobre a economia pós e pré-eleição. Estamos recebendo aqui o doutor Humberto Felipe, ele é doutor em História da Economia pela Universidade de São Paulo, a USP, é professor da USP aqui também no Vale do Paraíba e vem conosco aqui já há algum tempo, né? Hoje trazendo aí essa posição para enriquecer, né, o eleitor de alguns dados, algumas coisas que ele tem que vigiar, né, doutor? Com certeza. E, aliás, esse é um momento muito importante para que as pessoas fiquem atentos às promessas dos candidatos, às propostas dos candidatos, porque são essas promessas e propostas que, se forem colocadas, né, elas vão poder melhorar ou piorar a situação econômica do país. Né? Eu quero prevenir o telespectador que nós não vamos citar nomes, né, porque isso aí implica em algum problema com a Justiça Eleitoral e, não havendo a chance de estarem todos aqui ou citar todos eles, nós vamos falar da questão em tese, né, doutor? E genérica, né? É genérica. Eu vou partir, inclusive, de uma situação do governo. O Monsueto Almeida, né, que é o secretário do Tesouro Nacional, está dizendo que, retomando a discussão sobre a reforma da Previdência, agora em agosto ou em novembro, quer dizer, está situando bem o período de campanha, né? Ele diz que o governo fazendo isso vai deixar um legado para quem chegar, se abordar a reforma da Previdência, começar a discutir o assunto. Eu acho que é um ponto de partida, porque nessa hora de campanha todo mundo promete tudo, o que pode e o que não pode cumprir, até coisas que não são da alçada do Poder Executivo são prometidas aí. E eu pergunto ao senhor, essa história da reforma da Previdência vai ser foco nessa campanha? Olha, eu tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Eu diria que isso tem que ser, obrigatoriamente, um foco para o próximo presidente. Mas eu tenho minhas dúvidas porque, já dizia meu pai, que a parte mais dolorida das pessoas, né, do ser humano, é o bolso. E falar em previdência está falando no bolso das pessoas. No mundo inteiro, em qualquer lugar que se fala em qualquer tipo de reforma de previdência, é motivo de comoção social. Vimos a Grécia, né? Teve lá um problema grave, isso. Povo na rua, discussão. Todo país que discute isso. Mas, se nós não resolvermos o problema da Previdência, nós não vamos resolver o problema do Brasil. E é fácil entender isso. Saiu agora recente uma pesquisa do IBGE mostrando que o brasileiro aumentou a expectativa de vida, ou seja, nós vamos viver mais. Né? E eu sempre digo que, se eu fosse jovem, eu ainda não aposentei, poderia ter aposentado, mas não aposentei ainda, porque não quero. Mas, se eu fosse jovem, eu iria fazer um movimento para brigar pela Previdência. Por quê? Porque são os jovens que vão ter o problema mais à frente. Então, em síntese, não acredito muito que os candidatos se aprofundem nesse tema, porque esse tema é espinhoso. Agora, o senhor falou desse estudo, dessa pesquisa do IBGE, e eu também estou acompanhando aí que houve um aumento do eleitorado, pessoas capacitadas a votar, e houve uma redução do jovem participante da eleição. Quer dizer, a situação do país não está comovendo o jovem a optar pelo voto, porque nessa idade o voto é opcional. Opcional, isso. Não está havendo interesse do jovem pela eleição. Isso, houve uma redução, era para ter aumentado o número de eleitores jovens. Porque quem era jovem passou dos 18, já não é mais considerado esse tipo de eleitor, e os novos, com 16, não tiveram vontade de...
Mas nós estamos vivendo uma situação de um descrédito, e até muito equivocado da nossa parte, como cidadãos, né? Um descrédito com relação à política no país. É porque a gente que tem o poder de mudar, né? É nessa hora, pelo voto, que a gente acaba mudando as coisas que não estão satisfazendo. Isso. É preciso que a sociedade entenda muito isso. Tem que discutir, tem que trazer para a pauta os assuntos espinhosos, porque esses espinhosos é que são os mais difíceis. Porque é fácil para um candidato chegar à frente da televisão e falar de assuntos amenos. O problema é falar do espinhoso, porque o espinhoso é o difícil de ser colocado em prática. Mas é preciso que a sociedade discuta isso, mas é preciso que a sociedade também assuma o seu papel como de cidadão. Por quê? Porque se nós não assumimos um papel de cidadão, não expressarmos o nosso interesse no voto, ou seja, em que nós queremos. Porque quando a gente vota, não é só o nome das pessoas que está votando também em diretrizes que essas pessoas acreditam, em políticas que elas acreditam. Então é preciso fazer uma reflexão sobre isso. É preciso depois cobrar também, né? Tem candidato dizendo, ou pelo menos grupo político dizendo, que assumindo o poder muda isso tudo. Acaba com reforma, acaba com não sei o quê. É viável? O país se torna viável acabando com tudo isso? Não se torna. Não se torna. É preciso... Primeiro é que eu acho que é muito emocional dizer que vai acabar com tudo. É preciso discutir, é preciso avaliar. Nós tivemos mudanças econômicas que serão importantes para o país. Elas podem ter sido aplicadas não da forma mais adequada ou menos adequada, mas é preciso que haja essas mudanças, porque se não houver mudanças, nós não vamos conseguir sair desse buraco. Tem candidato também dizendo que vai manter a reforma trabalhista, mas vai fazer reparos. Isso, eu acho que é até possível fazer reparos. Mas é preciso também pensar uma coisa. Grande parte dos discursos que eu tenho ouvido, não vou dizer grande parte, uma parte dos discursos que eu tenho ouvido, ela parte de alguns pressupostos de economistas heterodoxos, tá? Que não são aqueles economistas tradicionais. E eu só gostaria de entender uma coisa, porque esses economistas, a maioria deles, tem uma visão muito romântica da sociedade. E eles falam, porque o agente econômico, ele precisa fazer isso, ele não pode fazer aquilo, e nós vamos regular o agente econômico. Mas, e eu já tive a oportunidade de perguntar para alguns, a pergunta é, quando ele vai ao banco aplicar o dinheiro dele, ele pergunta para o gerente do banco qual é a aplicação que traz maior retorno social, ou ele pergunta para o banqueiro qual é a aplicação que dá maior retorno para ele, ou seja, aquela que dá mais juro porque ele tenha mais retorno. Ele vai perguntar que tem mais retorno. Professor, e essa história de dizer, né, que não, eu vou acontecer, será que nessa hora o candidato não pesquisa e procura saber o que o eleitor quer ouvir e depois fica na dúvida se vai poder cumprir ou não? Mas vou lhe pedir que a gente avance no tema na volta da entrevista. Nós estamos conversando com o doutor Humberto Felipe. Ele é doutor em História Econômica pela USP, é professor da USP, Universidade de São Paulo, e está hoje aqui conosco refletindo sobre esse tema tão importante, né? A economia pré e pós-eleição. O que você também espera do Brasil depois de janeiro de 2019, que é quando toma posse quem foi eleito em outubro ou novembro? É já, não saia daí. No próximo bloco você vai ver que tem oportunidade de capacitação profissional em Taubaté. Mais detalhes você confere na volta do intervalo.